começando o Câmara Jovem e essa semana a nossa convidada é a psicóloga Jaidete Jo Alves. Ela também é diretora do CAPES Caminhar e vai conversar conosco sobre o Setembro Amarelo. E você que está acompanhando o nosso programa, muito obrigada pela sua audiência e preste bastante atenção em tudo que a gente vai conversar hoje, porque é muito importante para que você olhe para as pessoas que estão ao seu redor, para que você dê atenção para as pessoas que estão precisando de um pouquinho só, às vezes de apenas um abraço. E quem vai conversar conosco, como eu já havia apresentado, é a Jaidete. Me diga uma coisa, Jaidete, existe sim aqui em João Pessoa casos de suicídio de jovens? Existe. Segundo o Sistema de Informação, de mortes por suicídio, na Paraíba até julho desse ano já foram detectados 98 casos. Então, há 3 anos, foi instalado em 2014, o Setembro Amarelo, que é um mês dedicado a gente trabalhar a prevenção do suicídio, Durante muito tempo achou-se que criou-se até um tabu em se falar sobre suicídio. Na verdade, o Ministério da Saúde, ele prioriza que durante esse mês todos os serviços de saúde mental, o foco seja a prevenção do suicídio. Então, rodas de debates, conversa com os familiares, porque aí a partir da informação é que a gente vai tentar buscar soluções, melhorar a qualidade de vida das pessoas, como perceber sintomas e sinais para que a gente possa fazer essa prevenção. A senhora colocou essa questão de que o Ministério da Saúde, ele pede que nesse período se fale, se mostre, faça essa roda de conversa, mas até pouco tempo atrás a imprensa mesmo não divulgava nada sobre questão de suicídios, porque existia o entendimento de que acabava incentivando. E na verdade hoje a gente sabe, os estudos mostram o contrário, que é um tema que precisa ser discutido, que precisa ser abordado, que precisa ser buscado soluções. Então, esse não falar, além de colaborar, inclusive para uma formação menos valorizada, uma formação menos propensa, com menor capacidade de lidar com essa situação, ela também faz a questão das pessoas não procurarem os serviços, não estarem em tratamento. Então, esse estar fora do tratamento já é um risco a mais para quem tem pensamento suicida. É verdade, acaba criando mais monstros dentro da cabeça, e pode chegar a cometer esse crime com a própria vida, não é? Isso. E assim, as pessoas que têm, às vezes, existe uma propensão, quem são essas pessoas, que tentam suicídio? Então, pesquisas mostram que pessoas que têm alguns transtornos mentais, depressão, transtorno afetivo bipolar, e que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, são pessoas onde o índice de suicídio ele é maior. Aí talvez venha aí dessa questão do jovem acabar buscando mais, porque querendo ou não, a juventude ela tem essa característica mais intensa em tudo, não é verdade? E a gente sabe que existe hoje na população um alto índice de jovens, crianças inclusive e adolescentes que fazem uso abusivo de substâncias e que além disso tem a questão da vulnerabilidade social. É muito importante você ter uma rede de apoio, mesmo que não seja familiar, mas até na própria comunidade, que possa dar sustentação, que possa estar observando uma pessoa com quem você possa ter uma relação de confiança, para você pedir ajuda, para que você possa ter uma estrutura de um apoio, inclusive se precisar fazer uso de medicação, quem é que vai ficar com essa medicação, porque aí já tem outro risco. Se você já tem ideia suicídio, você não tem essa rede de sustentação e você está no tratamento, até o cuidado com os medicamentos tem que ser vistoriado, porque aí você está dando praticamente que uma arma na mão das pessoas. Como dizem que a medida de um veneno e para um remédio é a quantidade, Tem muitas tentativas de suicídio pelas pessoas ingerirem uma grande quantidade do próprio medicamento que elas fazem uso. Infelizmente é um quadro muito comum. Mas a juventude, o que é que poderia levar um jovem a querer tirar a própria vida? Existe algum tipo de estudo que fale sobre isso? Olha só, toda essa questão psicológica, emocional é muito subjetiva, é muito individual. Cada ser é um ser único. Então, a forma como você lida com os eventos da vida, como você lida com as emoções, ela é determinante para como você emite o seu comportamento. Então, como eu disse, estar em estado de vulnerabilidade, fazendo uso de substância, possuir algum transtorno mental, não fazer tratamento, então tudo isso são riscos.
é importante observar nas pessoas, os familiares, os amigos, qualquer sinal de dificuldade de voltar ao trabalho, faltas constantes no trabalho, isolamento social, descuido com a higiene, alterações do sono, que muitas vezes não é só insônia, pode ser hipersonia, dormir demais, irritabilidade. Então, todos esses sinais precisam procurar ajuda para que possa ser diagnosticado o que é que aquela pessoa está apresentando. É muito difícil a própria pessoa perceber que está envolvida em todos esses quadros ou em algum deles, não é? Às vezes é difícil perceber e a gente lida muito com a pessoa aceitar, né? Às vezes até a pessoa percebe que não está bem, mas é difícil aceitar, né? Que passa a ser uma pessoa considerada diferente, porque de qualquer forma interfere um pouco na vida. Né? As pessoas ainda têm o preconceito porque tomam medicação controlada, porque usam algum serviço de saúde mental. Então, toda essa questão envolvida que afasta as pessoas de procurarem ajuda. E a família, o que é que pode fazer para evitar que chegue a isso? A família é extremamente importante entender que isso é um processo individual, porque a família fica a todo tempo tentando que a pessoa saia daquela situação e muitas vezes a pessoa não está em condições. Então a gente vê muito dizer, vamos sair, vamos passear, e às vezes não é aquilo que a pessoa quer. Então tem que primeiro compreender aquela situação da pessoa, compreender e ficar junto já é uma grande ajuda. E estimular a pessoa a fazer o tratamento, é muito importante. E existe uma faixa etária que sofre mais com esse tipo de transtorno, independente de ser só levar até o suicídio, mas que sofre mesmo a pressão por cobrança na escola ou faculdade? Existe uma faixa etária para isso? A maioria dos transtornos graves, eles acontecem geralmente, o início é no final da adolescência e no começo da idade adulta, que é um momento de bastante mudança, né? É um momento que você vai escolher a profissão, que você vai ver primeiros empregos, que você vai ter as primeiras relações sexuais, que você vai escolher parceiro. Então, é um momento de muita decisão. Só que os transtornos mentais, eles são multifatoriais, não existe uma causa única. A gente sabe que existe uma predisposição genética. Sim. É tanto que a gente observa que em famílias que tem uma pessoa com depressão, nunca tem só uma pessoa, né? E aí tem como é que aquela pessoa foi criada, como é que foi a educação, se aquela pessoa passou maus tratos, se sofreu algum tipo de violência, como é que foi as primeiras relações das pessoas. Então, tudo isso interfere e é o que vai gerar com que a pessoa possa ter algum transtorno ou inclusive chegar a pensar, ter ideias, que a gente chama de ideias suicida ou pensamentos suicídios, ou chegar a cometer o ato. E o Setembro Amarelo, ele vem com essa proposta, né, de acolher essas pessoas e ouvir, porque, como a senhora mesmo colocou, às vezes apenas a pessoa só quer falar. Muitas vezes as pessoas até... Tem pessoas que são mais embotadas, afetivamente, que a gente chama, não consegue, mas tem pessoas que elas falam, elas dizem, né, eu só penso em morte, eu só penso em velório, na minha cabeça só vem defunto, eu só vejo coisa preta. Então, isso é indício já de que a pessoa não está bem, né? A forma da pessoa ver o mundo está distorcida. Você só vê preto, onde está o mundo todo colorido, não é uma coisa saudável. Então, nesse Setembro Amarelo, todos os serviços de saúde estão abertos à população para que possam estar procurando serviços para investigar se as pessoas estão com algumas ideias suicidas, algumas pessoas que já fizeram algumas tentativas de suicídio. Então, é importante destacar também que o município de João Pessoa, ele conta com uma rede de atenção psicossocial, que é ligada à Secretaria Municipal de Saúde, onde as pessoas elas são atendidas de acordo com a sua necessidade e de acordo com a idade. No caso de crianças e adolescentes, existe o CAPSI Cirandar, que fica aqui no bairro do Roge, que é específico para o tratamento de crianças e adolescentes. Então, qualquer coisa, a população pode estar procurando, pode procurar a unidade básica de saúde, que é mais perto de casa, que aí vai ser encaminhado para um tratamento especializado. E quem não se sentir à vontade para fazer isso, existe uma forma, porque é difícil, né? É um assunto que assim, é muito delicado, porque muitas vezes a pessoa por si só não tem a iniciativa, ou a família também não tem a iniciativa de fazer. Uma pessoa que se vê no meio desse, como é que a gente pode contribuir, pode ajudá-la?
É por isso que a gente está fazendo essa propaganda durante esse mês de informação, para que as pessoas tenham conhecimento de onde elas podem buscar ajuda. Né? E como eu disse para você, às vezes é difícil a própria pessoa até se aceitar que está precisando de ajuda. Então é muito importante os amigos, os familiares, a rede de vínculo onde as pessoas estão, tentarem identificar esses pequenos sinais e levar essas pessoas para o tratamento. Com certeza. E você que está nos acompanhando, a gente vai fazer um intervalo pequenininho, já já a gente volta, não sai daí, tá? Devido à sobrecarga de atividade dos pais, né, a demanda de trabalho, hoje é bem comum encontrarmos jovens com a sobrecarga de atividades extracurriculares, tipo aulas de música, atividades esportivas, cursos de línguas estrangeiras, e assim gerando um nível de ansiedade em poder dar conta disso tudo. E geralmente, quando isso não acontece, né, quando essas expectativas, muitas vezes dos pais, não chegam até esses jovens, né, não suprem essa necessidade desses pais, geram um nível de ansiedade, assim, gerando a sensação ou a incapacidade de não dar conta, muitas vezes chegando a gerar depressão e aí causando muitas vezes algum pensamento suicida. E o que a gente observa muito na clínica é a necessidade desses pais de estar presentes para saber se essas atividades todas, se de fato se acomodam com a necessidade deste adolescente, né? E aí fico alerta para os pais, perguntam se essas atividades todas valem a pena para essas pessoas. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Os pais têm seu papel importante na vida dos filhos, principalmente na fase da adolescência. Uma vez que, a meio a tantas atribuições que os pais têm, deixam de perceber, por vezes, alguns sinais que os filhos já vêm apresentando com relação à ideia suicida. Alguns sintomas típicos, como tristeza excessiva, falta de prazer nas atividades diárias, isolamento social. Esses são alguns sintomas bem típicos de pessoas que já vêm pensando sobre o suicídio, que já encontra-se numa depressão profunda, e por vezes os pais deixam de perceber e estar presente na vida do filho. Então, assim, é importante os pais estarem atentos, estarem presentes na vida dos filhos, para que possam entender o que o faz pensar, com relação ao suicídio e o que está levando a perder o sentido da vida, e manter-se nessa angústia, que é o sintoma mais a emoção mais presente, a emoção principal de uma pessoa que está com ideação suicida.
Quando o jovem comete um suicídio, ou tenta pelo menos, tenha certeza que há algum tempo ele já vem planejando, tentando, pesquisando. E alguns indícios já foram dados e os pais não perceberam. Então é importante os pais estarem presentes no dia a dia, nos vínculos desses filhos, né, nas amizades, para que realmente possa entender o que o está levando a pensar dessa maneira, né, a não ter sentido na vida. Estamos de volta com o Câmara Jovem e hoje estamos falando sobre o Setembro Amarelo, que é um mês de combate à ideia suicida. E quem está aqui conversando conosco é a psicóloga Jaidete Joalves, ela também é diretora do CAPS Caminhar, não é isso, Jaidete? Acertei, né? Isso. Então, para a gente continuar essa conversa, no primeiro bloco a gente falou das características de um jovem que tenta suicídio ou uma pessoa mesmo que tenta o suicídio, mas existe uma outra característica que eu não sei se chega a cometer o suicídio, que são as pessoas que se mutilam com gilete ou alguma coisa parecida. Isso existe? Isso é real mesmo? Existe alguns transtornos onde as pessoas cometem automutilação, que também tem que ser cuidado. Por quê? Porque apesar da gente entender que a automutilação é uma forma de chamar a atenção, muitas vezes dos familiares, dos pais, dos amigos, do companheiro, mas é importante que essa pessoa receba ajuda e que as pessoas observem o comportamento dessa pessoa em casa, porque às vezes as pessoas podem, apesar de quererem só chamar a atenção, podem errar na medida e podem cortar algum vaso, alguma coisa que possa estar comprometendo a saúde dessa pessoa. Então, no caso, a pessoa que comete a mutilação, o jovem que tenta a mutilação, nem sempre ele está querendo, tem a ideia de se matar. Se chegou a acontecer isso é porque foi um incidente. Às vezes é para chamar a atenção. E existe essa diferença de um para o outro? Existe a diferença. Geralmente, assim, essas pessoas mais provavelmente têm transtornos de personalidade e aí precisa ser bastante trabalhado, psicoterapia, medicamentos, para que a pessoa possa estar reconstruindo, revendo essa forma de lidar com o mundo e possa estar melhorando esses sinais. A senhora falando dessa questão da medicação, do tratamento, para a pessoa que tem a ideia suicida, qual é o tipo de tratamento, qual é o tipo de acompanhamento que pode ser feito? O acompanhamento ele é distribuído, como eu disse para você, na rede. Então, os casos mais leves, eles podem ser tratados na própria unidade de saúde, né? É importante a pessoa participar de atividades coletivas, para que você possa ver como é que as outras pessoas estão lidando com alguma dificuldade que você possa estar passando e não está conseguindo resolver. Então, hoje também no município a gente tem os centros de práticas integrativas e complementares. Tem o Centro de Prática Equilíbrio do Ser, que fica nos Bancários, tem o que fica no Valentina e tem o que funciona dentro da Bica. Então, nesse centro de práticas, vão ter atividades de danças circulares, acupuntura, reiki, massagem. Então, outras atividades que podem estar colaborando junto com o tratamento, porque às vezes só tomar remédio não basta. Sim, né? Tem que ter uma interação social. Até porque tomar remédio, o remédio ele vai tirar alguns sintomas, vai agir no sistema nervoso central e vai ajeitar o sono, regular o apetite, regular a atividade sexual, mas não vai resolver problema de vida de ninguém. Remédio não resolve problema. Então a pessoa precisa se fortalecer para tentar achar soluções para aquele momento de vida que ela está vivendo, para poder, a partir daí, ver outras possibilidades dentro da vida e melhorar, né? Não vai ser o remédio que vai curar as feridas da vida, né? Todo mundo tem problema. Senão a gente vai conversar a partir de que remédio vai resolver o problema, não é? Não resolve, o remédio, ele vai tirar você desse estado mais grave, para lhe fortalecer um pouquinho, para que você possa estar buscando outras alternativas. É aí onde também entra o apoio da família? Com certeza. O tratamento, principalmente para quem tem casos de depressão, a família é essencial. Porque a família, a família, além de dar o apoio, a família também precisa ser cuidada. Porque a família precisa ser orientada de como lidar, do que observar, de como vai ser feita a medicação, de observar o sono, de observar a alimentação, de observar a higiene pessoal. Então, a família também precisa ser orientada para entrar nesse cuidado.
Ainda esse ano a gente discutiu aqui no programa falando sobre estresse na adolescência. Inclusive até teve um comentário na rede social que a gente postou o vídeo acho que era de alguma mãe, pela característica da foto. Ela dizia que jovem não tem estresse, jovem tem safadeza. Tem qualquer jovem não tem estresse, tem safadeza. E não. Às vezes essa visão acaba prejudicando mais ainda, né? A gente precisa saber diferenciar, né? Eu acho que os pais, eles conhecem os filhos, mas nessa hora a gente precisa tirar a roupa do preconceito e ver realmente o que é. Né? Pode ser que tenha algum jovem que tenha um pouquinho de preguiça e que diga, não estou bem, mas é preciso observar, porque principalmente a depressão é um quadro grave que pode sim chegar à morte e o risco de suicídio ele é muito alto. Então tem que observar. A juventude, ela está bem exposta, né? Eu me refiro à juventude não só pela questão do programa, mas porque eu acredito que é uma fase que realmente tem muitas mudanças, como já foi colocado até no primeiro bloco também, mas a juventude, ela além da questão hormonal, né, que altera tudo, ainda tem as cobranças, porque muitas vezes os pais cobram mais até do que elogiam por algum feito. Os pais e a sociedade, né? A gente vive num mundo globalizado, e onde as pessoas, elas dão muita importância ao ter, né? Não ser. Não ao ser. Então, a gente percebe hoje uma comunidade jovem, onde os adolescentes, eles têm muita dificuldade de lidar com frustrações, né? Basta você dizer um não, que aquele não já é motivo para as pessoas não ficar bem, para se automutilarem, para se revoltar, para sair de casa, para fazer uso de droga, para fazer uso de bebida. Então, a gente precisa estar orientando, principalmente os pais, orientando os filhos e a escola, de que no mundo que a gente vive, é importante saber lidar com frustração. A gente não vai na vida inteira receber sempre sim. Em algum momento vai ter alguma barreira, vai ter alguma dificuldade que a gente precisa estar preparado para lidar com essas dificuldades. E é difícil preparar para aceitar isso? É difícil. É difícil porque, assim, cada pessoa é uma pessoa única. E a gente recebe hoje uma gama de informações diversas, né? Então, por mais que, às vezes, a família ela tenha um modelo, esse modelo vai sempre se chocar com outros modelos, né? A gente vive numa sociedade muito diferente da sociedade do século passado. Mudou muito. A evolução tecnológica. Então, tudo isso tem alterado o comportamento das pessoas. Então, não é uma coisa fácil, mas é importante, assim, o afeto é uma coisa que isso não muda, né? Nada interfere no afeto. Então, é importante que as crianças e os jovens, eles sintam amados, sintam protegidos, para que eles possam se fortalecer e aprender a lidar com essas frustrações. Entra na história de que o amor, ele supera tudo. É verdade. Aí a gente vê a juventude estressada, a cobrança da sociedade, mas a escola também tem muita parcela nisso, porque a gente encontra casos, aqui em João Pessoa mesmo, de escolas que pressionam para que o jovem passe logo de cara, agora no Enem, não é mais só o vestibular, né? Passem de cara no vestibular e faz estudar dia e noite, e cobra, e os pais acham bonito, acham interessante essa cobrança. Isso também acaba prejudicando e causando, né, esse turbilhão. Porque a escola ela não está deslocada da sociedade, né? E a gente não pode pensar que a educação ela é essencialmente papel da escola, né? A informação é mais papel da escola, a educação é uma coisa muito familiar. Só que a escola ela está inserida na sociedade. A gente vive numa sociedade muito competitiva, né? Você tem sempre que ser o melhor. E não dá para todo mundo ser o melhor. Tem que ser o melhor, tem que ter o segundo lugar, tem que ter o terceiro lugar. E a gente precisa estar preparado a lidar com isso. Preparado para não ser sempre o primeiro, né? E para não se frustrar quando não for. Que eu acho que esse é o problema maior. Maior. Que a gente citando aqui vários exemplos de estresse, de juventude e tudo mais, mas isso tudo é para meio que a gente levar para mostrar que esses fatores podem acabar criando essa ideia suicida na cabeça de um jovem. Pode. Principalmente esses fatores de frustração, né? Que não são bem trabalhados, não são bem resolvidos. E aí você começa com pensamentos negativos de que eu não consigo, de que eu não posso, de que eu sou assim, de que eu não sou igual às outras pessoas. E isso acaba entrando num processo de depressão que pode chegar assim ao suicídio. E aí vai ser tarde demais, né? Quando a pessoa resolve fazer isso. Porque aí você já está num processo onde realmente precisa de um investimento de cuidado maior,
né, um tratamento mais especializado. Mais cedo, o melhor é prevenir, né? O melhor sempre é prevenir. Mas se acontecer alguma coisa, quando mais cedo for cuidado, como qualquer outra doença, quanto mais cedo for diagnosticado, quanto mais cedo for cuidado, o prognóstico é melhor. Com certeza. Eu queria, então, que a senhora dissesse para a gente, reforçasse a importância do Setembro Amarelo. Pode ser? Pode. Nós estamos, né, no Setembro Amarelo, o mês de prevenção do suicídio, onde todos os serviços de saúde estão desenvolvendo ações. No município, os CAPs estão abertos para toda a população. No caso de jovens e adolescentes, crianças e adolescentes, o CAPS Cirandá, que fica no Roja, em frente à Bica. No caso de adultos, tem o CAPS Caminhar, que fica nos Bancários, e o CAPS Gutenberg Botelho, que fica no bairro dos Estados. É importante também enfatizar aqui que se a pessoa chega ao ato, tenta o suicídio, é considerado uma urgência. Então as pessoas podem estar procurando o Ortotrauma de Mangabeira, que lá tem o pronto atendimento em saúde mental, que funciona 24 horas, que está aberto à comunidade em casos de tentativas de suicídio. E aí muita gente nem sabe, né, que existe esse tipo de atendimento lá. É. E aí, para a gente finalizar, eu queria só que a senhora reforçasse também o endereço para o jovem, porque a gente falou de muitos e acabou ficando meio perdido aqui. CAPS Cirandá, que fica no Roger, em frente à Bica. Funciona de segunda a sexta, de 8 da manhã às 5 da tarde. É demanda espontânea. A família pode estar procurando o serviço. Tá ótimo. Muito obrigada pela sua participação e contribuição com esse assunto que é tão importante aqui conosco. Eu que agradeço. Bem, para você que acompanhou o nosso programa, muito obrigada pela sua audiência. Você pode rever esse Câmara Jovem, também todos os outros que nós já gravamos, através das redes sociais. Temos o Facebook e o YouTube, que é o TV Câmara JP. Segue a gente, compartilha, comenta também. Pode falar que a gente sempre responde o que você comenta para a gente. E semana que vem tem mais Câmara Jovem, como sempre, imperdível. Não esquece, tá? Nosso compromisso de toda semana. Até lá!